Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais vistos já aqui no canal, e esse aqui é o segundo da série de 5 que eu irei gravar sobre esse assunto. 5 coisas que os demônios podem fazer, mas a maioria das pessoas não sabe. Eu sou Cleiton Soares, especialista no mundo espiritual acerca de demoniologia, o estudo dos demônios. Eu atuei nessa área ativamente por mais de 16 anos da minha vida. E por isso estou vindo aqui no YouTube ensinar sobre esse assunto. Se você quer conhecer melhor o meu trabalho a esse respeito, se te interessa essa área de conhecer melhor o inimigo de nossas almas, o diabo e os seus servos, os demônios, eu te sugiro também você ver a minha playlist, o meu curso sobre libertação espiritual de graça, que eu vou deixar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, que é o que tem aqui abaixo do vídeo, ou lá embaixo, naquela área de comentários, no primeiro comentário ali fixado, vai estar escrito assim: curso de libertação espiritual gratuito. São 7 aulas que têm ajudado muita gente, inclusive o Tiago de São Paulo, que entrou em contato comigo, entrou no nosso grupo do SOS Espiritual da Igreja Cristã Caminho. É um homem de Deus que passou uma luta espiritual na sua família, e ele entrou no link também que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e lá embaixo na área de comentários também, ali no primeiro comentário fixo, do nosso SOS Espiritual, para ajudar pessoas que se interessam por esse assunto. O tema de hoje, você já deve ter visto aí na capa, né? Fala sobre essa pergunta. Atenção à pergunta. Será que os demônios podem entrar em animais? Tem base bíblica? No que isso pode te ajudar no seu dia a dia? Essa que é a pergunta. Qualquer vídeo que você vê aqui no YouTube, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, para você mesmo. Isso vai me ajudar em quê? Presta atenção, pessoal. O meu próprio curso gratuito de 7 aulas, que tem gente por aí que vende sobre libertação espiritual, é um conteúdo simples, mas com base bíblica e com base na minha experiência pessoal de mais de 16 anos. Só que tem muita gente que acha que vai aprender em cursos complexos, complicados. Quanto mais simples, mais você aprende. Algo simples não significa que o conteúdo não é bom, que não é profundo. Pelo contrário, se você observar como Jesus ensinava, Jesus sempre ensinava de uma forma simples, que as pessoas simples entendiam. Entende? Aliás, as pessoas da época que se julgavam muito inteligentes não entendiam a forma com que Jesus ensinava, através de parábolas, contando histórias. E Deus me chamou para ensinar do mesmo jeito, de forma simples. Então, se esse assunto te interessa, eu já te peço, por gentileza, que você faça 3 coisas, que eu chamo de CCC. Curta, é rapidinho, clica no joinha. Depois do vídeo, que você comente aqui embaixo na área de comentários, não esqueça, por gentileza, isso é muito importante para dar relevância ao vídeo e o YouTube indicar para mais pessoas. E você compartilhar também, no mínimo com 2 pessoas. Pessoal, é fácil. Lembra de 2 pessoas que você acredita que vão dar valor para esse conteúdo, que esse conteúdo vai ajudar, que você sabe que interessa a pessoa, pelo WhatsApp, pelo Facebook, em grupos que você participa, você também pode compartilhar. Combinado? Muito bem. E se você não é inscrito ou inscrita ainda, eu quero te dar um motivo para se inscrever, que também é de graça, para você assistir os próximos 3 vídeos dessa série de 5, das 5 coisas que os demônios fazem, mas a maioria das pessoas não sabem, que você também fique por dentro do nosso movimento de oração, que é de segunda a sexta, faltando 1 minuto para 6 da manhã aqui no canal. A gente faz um devocional, né? A gente medita aí em alguns versículos bíblicos, rapidamente, se preparando para aquele dia, e fazemos uma oração, sempre faltando 1 minuto para 6, logo pela manhã de segunda a sexta. Então, quando você se inscrever aqui embaixo, no botão inscrever-se, vai aparecer 3 sininhos, clica no primeiro de cima, para o YouTube te avisar no seu celular, sempre que nós formos fazer essa oração pela manhã, e os vídeos e os próximos dessa série aqui no canal. Combinado? Para que você possa caminhar com Jesus de uma maneira que no seu dia a dia você vença. Bem, sem mais delongas, eu quero me basear hoje aqui em Marcos 5, se você puder conferir depois na sua Bíblia, do versículo 8 ao 13. Preste atenção, por gentileza. Se você ler Marcos 5, do versículo 1
até o 20, vai falar do gadareno. A maioria que é cristã sabe já do gadareno, né? Aquele jovem endemoniado que tinha uma legião de demônios nele. Inclusive, aqui em algumas partes que eu vou ler rapidamente, para falar do tema de hoje, dessa aula de hoje, eu vou falar de assuntos aqui como, por exemplo, o gadareno, né, chamar Jesus de Filho de Deus. Em uma das minhas aulas gratuitas lá do curso de libertação, eu falo sobre isso. Ele também fala aqui que o nome, né, dos demônios que estavam nele ali era legião. Eu também falo sobre o princípio da hierarquia no meu curso gratuito, que você precisa saber para expulsar demônios, para ajudar pessoas possessas de demônios. Enfim, só estou falando isso aqui porque você tem um desejo maior de participar desse curso de graça. Porque o Tiago mesmo participou de São Paulo e eu tenho certeza que ajudou muito ele e a esposa dele. Você também pode ser ajudado. Vamos lá. Marcos 5, versículo 8 em diante, diz assim. Jesus dizendo, né? Sai desse homem, espírito imundo. Com aquele jovem gadareno que estava possesso de uma legião de demônios. E Jesus perguntou, qual o seu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião era o nome que se dava a uma unidade romana de soldados que tinha cerca de mais de 6.000 soldados. Então aqui a gente entende que tinha mais de 6.000, ou no mínimo 6.000 demônios no corpo daquele homem. Falo mais sobre isso nessa aula aí, dentre outras lá no meu curso, depois você vai lá e maratona. 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou, se lançou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e se afogaram no mar. Quem estava apacentando aqueles porcos fugiu, né, assustado. Preste atenção, vou te contar uma história real. Uma mulher, no momento difícil dela e do marido, numa madrugada, acordou, ela teve uma visão, entre aspas, ali, de um demônio tentando entrar no quarto dela e do marido, onde eles dormiam, e ele ameaçando ela e o marido. E ela, usando da autoridade no nome de Jesus, porque ela serviu aos demônios no passado, e mandou que aquele demônio saísse ali do quarto. Preste atenção. Passado um tempo, ela tinha 2 cachorrinhas, uma mãe e uma filha. 2 Yorkshire, né? Se eu não me engano o nome é esse. E uma delas, a mãe, a cachorrinha mãe, morreu de uma maneira muito estranha. Ela levou essa cachorrinha antes de falecer ao veterinário, né? Ela procurou saber tudo o que estava acontecendo, teve um diagnóstico ali veterinário, porém aquele diagnóstico veterinário não convenceu essa mulher. E ela chegou à conclusão que um ou mais demônios que não puderam tocar nela e no marido entraram nessa cachorrinha mãe dela e levou ela à morte. Ela entendeu que a morte daquela cachorrinha dela poderia não ter sido natural. Eu te pergunto, você acredita nisso? Você acredita que isso pode acontecer? Se uma pessoa tem autoridade no nome de Jesus, os demônios não podem atuar no corpo dessa pessoa, nem na vida dessa pessoa diretamente, eles podem atacar animais dessa pessoa? Conta pra mim, aqui embaixo nos comentários, ó. Você acredita nisso? Você acredita que já passou por isso? Que pode ter acontecido isso com você ou com alguém próximo a você? Animais da família morrerem de uma forma estranha. Conta pra mim nos comentários. Essa história real que eu contei agora, para embasar também esse vídeo de hoje, é da minha esposa. Nós perdemos uma cachorrinha, hoje estamos ainda com a filhinha. Nessa situação, a minha esposa crê que a morte dessa nossa cachorrinha foi espiritual. Não foi só o diagnóstico que ela recebeu lá, veterinário, mas que teve algo espiritual por detrás. Que o mal estava nos atacando, e como não pôde nos atacar diretamente no nosso corpo, até mesmo na nossa vida, então ele fez aquilo com o nosso animal de estimação. O que é que você pensa? Meu amigo e minha amiga, a verdade é que os demônios, sim, eles podem atuar em animais, eles podem se apoderar de corpos de animais, como você viu aqui na passagem bíblica, que os demônios que saíram do gadareno, Jesus os expulsou para aquela manada de porcos. Tá bom, Cleiton, pastor Cleiton, o que isso pode me ajudar? Se você perceber que está acontecendo algo estranho, por exemplo, com seus animais de estimação, e quem é de Deus deve também querer que os seus animais de estimação vivam bem. Tudo que diz respeito à sua vida tem que estar em harmonia, concorda comigo? Se você, eu não quero discutir aqui essa questão de unção com óleo. Tem muito cristão reformado que vai falar que a unção com óleo no passado, que está escrito lá no livro de Tiago, se eu não me engano, para ungir o enfermo com óleo, fazer a oração da fé, e
a oração da fé curaria o enfermo. Vão dizer que o azeite era usado naquela época como uma pomada, com efeito curativo, se usava também, inclusive, em ovelhas. Eu sei disso tudo. Mas tudo depende da fé. Hoje, homens de Deus, eu uso também o azeite como um símbolo do Espírito Santo e ungimos pessoas num ato de fé. E quando a pessoa crê, ela é curada. Qual é o mal que há nisso? Pelo amor de Deus. As pessoas ficam discutindo muito coisas, ao invés de procurar praticar o que crê e o que aceita, para o bem da sua vida, para o bem daqueles que amam, para o bem da comunidade que participa, da igreja que faz parte. Nós não podemos ficar perdendo tempo com essas coisas. Mas, enfim, se você crê na unção com óleo em pessoas, se você crê também, pegue um azeite apresentado a Deus em oração, unge aquele animal seu que você percebe que está acontecendo alguma coisa estranha. Você já levou no veterinário, você já procurou fazer o que tem que ser feito. E está tudo certo. Mas se você reparar que é algo sobrenatural que está acontecendo, unge, entre aspas, ali com azeite, impõe a sua mão. Se você tem autoridade no nome de Jesus, se sente confortável em fazer isso, e ministre ali uma oração e diga no nome de Jesus. Eu não aceito que nenhum mal haja no meu animal. Que nenhum mal toque no meu animal. Minha esposa não fez isso na época. Ela não teve esse discernimento no início. Só depois que ela raciocinou numa conversa, a gente chegou a essa conclusão, que pode ter sido que aconteceu isso, que aquele animalzinho nosso de estimação morreu vítima de uma atuação do mal maligna. Então você vai ali e ora sobre os seus animais, que você perceber que estão sofrendo com uma ação demoníaca, porque sim, isso é real. O que você pensa do assunto de hoje? Lembrando que esse é só o segundo vídeo da série de 5 que teremos aqui sobre esse assunto. 5 coisas que os demônios fazem, mas a maioria das pessoas não sabe. Não esqueça de deixar seu comentário. Eu quero te pedir uma coisa agora, você que respeita o meu trabalho. Eu conversava hoje, antes de gravar esse vídeo, com o Thiago de São Paulo. Eu estou atingindo pessoas, inclusive, como um jovem que eu estou conversando com ele de Moçambique, da África, que entra no nosso grupo do SOS Espiritual através do link que vai estar aqui abaixo, eu já falei com você. Só que isso aqui é trabalhoso. Eu gasto tempo, energia. É 1 hora e meia para produzir um vídeo. Só que muita gente consome o nosso trabalho, mas não dá valor. Eu pastorei uma igreja local aqui que tem aluguel para pagar, conta de luz para pagar. Eu trabalho fora hoje com a minha esposa. Você quer me ajudar? Você vê seriedade no meu trabalho? Quem sabe onde você está dizimando, ofertando, doando o seu dinheiro, você não tem visto isso. Infelizmente, tomara que você congregue no local sério que está lhe alimentando com a palavra de Deus. Mas se você está insatisfeito, eu quero te convidar a me ajudar a seguir com o meu ministério através de um dízimo, de uma oferta, de uma doação, seja do valor que for, que o Espírito Santo te tocar. E você se sentir confortável em plantar uma semente no meu ministério. Está escrito, você sabe disso, que Deus dá sementes ao que semeia. Quem semeia na obra de Deus é que Deus vai dar mais sementes, vai aumentar sua sementeira, sua fonte de renda. Eu vou deixar aqui a chave Pix da nossa igreja, que é o CNPJ da igreja, e mais embaixo aqui também, e lá na área de comentários, fixado no primeiro comentário, links ali, como por exemplo do meu livro, Os 10 Mandamentos, para perdão, superação de traumas. É bem acessível, você pode comprar no seu cartão de crédito e vai me ajudar também, tá bom? Você quer me ajudar a seguir adiante? Eu sim, vou pedir nos meus vídeos a sua ajuda. Tudo tem um valor. Eu prego de graça, mas nós temos custos na nossa vida pessoal e da igreja aqui em Uberlândia, Minas Gerais, tá bom? E compartilhe se você viu valor nesse vídeo de hoje, tá certo? Eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristã Caminho aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Até a próxima.